Olá, estamos começando mais um Reaça e Comuna. Comuna. Vem cá, você tá de amarelinho, hein? Homenagem ao real é bem tucana, hein? Esse povo de extrema-direita acha que eles tomaram conta de tudo. Tomaram conta da cor amarela, da cor verde-amarela, da bandeira do Brasil, da camiseta da CBF. Se bem que a camiseta da CBF a gente deixa. Olá, você tem toda a razão. Esse pessoal do PSDB pra lá, eles estão comemorando aí os 25 anos do real. É tudo comuna mesmo. Olha o vestidinho amarelo dela aí, ó. Ai, ai. Vamos trabalhar? Ó, veja aí a roupa aí, porque é uma roupa politicamente correta. Aí da... Como tudo Drill. vindo de mim, né? Tá, vamos lá. Ó, que negócio é esse? Isso aqui, gente, eu mereço o prêmio Nobel deste ano, porque eu decifrei o raciocínio do Carluxo. A fórmula é 3xez4 igual a WY hashtag interrogação. Quem souber decifrar essa equação vai entender tudo do Carluxo. Por exemplo, com base nessa equação, você vai entender isso aqui. O de baixo é uma poesia, tá, gente? Uma poesia linda, maravilhosa que o Carluxo fez. Esse é o filho mais inteligível do Bolsonaro. O de cima, quem já leu o Código Morse, que ele fez uma tuitada, Parece que Lula tá preso, babaca, mas parece que ele errou no Código Morse, né? Mas não importa. Mas isso é de uma clareza maravilhosa. E ele, nessa lucidez e nessa essa coisa maravilhosa que é o raciocínio dele, ele também ajudou muito o presidente essa semana com uma outra tuitada, né? Que foi o Carlos Bolsonaro ataca a GSI e abre nova crise com militares. Atacou o general Heleno, que é atualmente o general que dá as cartas no governo de Bolsonaro, né? Pois é, e foi ele que é o responsável pelo avião presidencial e pela questão do aeroporto. Do aeroporto, da cocaína que entrou lá, e aí ele fez uma postagem dizendo que o presidente corria risco de morte e tal, justamente de um dos mais leais assessores presidenciais, publicamente, inclusive tem defendido, foi tomou outro dia o microfone no Bateu café na da mesa. manhã, bateu na mesa e tal. Mas para a maioria das pessoas, e eu até entendo você que não entende o Carlos Bolsonaro, é porque você não conhece a fórmula. Mas agora que eu apresentei essa fórmula, tudo isso vai se tornar muito mais calmo. Ou não? Não, é muito simples, é só entender aquela equação. Vamos agora para o Bozo chama o BOPE. É o Bolsonaro tentando chamar para si os policiais que estão super insatisfeitos com a reforma da Previdência, né? E aí ele baixou a tropa de choque dele, ele mesmo, dentro do Congresso para mudar a reforma da Previdência para tentar ver se esse público tão importante para ele, que é a bancada da segurança, a bancada da bala, ele tenta abrir ali um espaço. Continua a ter o apoio, né? Eu acho muito importante que os policiais militares, os policiais civis e o próprio Exército vejam que quem fez sempre coisas por eles foi a esquerda, né? Bolsonaro, como deputado, nunca fez nada pela segurança pública no país. Então, assim, cuidado com quem vocês confiam. Não, eu acho mais até. Eu acho que nós não devemos ser escravos de nenhum dogma. Eu acho que essas regras gerais absolutas em nome de uma economia assim trilionária, eu acho que, por exemplo, é evidente que os militares e os soldados correm riscos especiais e têm dificuldades especiais que outras categorias profissionais não têm. E certamente outras profissões do setor público, carreiras de Estado, também têm. Então, essas ideias de fazer tudo a jato, estamos falando hoje da Lava Jato, também uma reforma da Previdência a jato, por causa de 1 trilhão a jato. Mas por que não faz uma reforma da Previdência possível, depois se faz uma outra? Essas coisas de fazer tudo correndo, eu acho que o presidente não erra se ele tentar acomodar os policiais, agora, e outras categorias. Peraí, agora a mesma preocupação, obviamente, ele não tem com os professores, né? Mas que tenha com os professores mas e que não tenha vai com os ter, Mário. Mas que isso abra o precedente, esse que é o problema. Se abre o precedente para não pode ter precedente, quando você abre, você cria uma situação em que precedentes são possíveis, né? Os precedentes serão Bolsonaro proteger
tudo que é militar privilegiado e deixar de lado outras categorias que precisam e prejudicar os pobres. Essa é a verdade. A categoria mais prejudicada com a reforma da Previdência são as mulheres trabalhadoras rurais. Não pensem que com elas ele vai ter a preocupação que teve com os policiais. Bom, eu sou um otimista. Eu acho que no momento em que você admite uma intervenção política para defender um determinado segmento, você aceita o princípio de que intervenções são possíveis e exceções são possíveis. Ora, isso pode não levar a essa reforma miraculosa de 1 trilhão, mas pode levar a uma reforma menor possível, mas que não seja tão ofensiva a tantos interesses. E daqui a pouco, daqui a 3 anos, daqui a 4 anos, se faz uma nova reforma, se faz uma nova... Acredite se quiser. Bom, vamos ver. Ah, pra frente, Brasil. Canta a musiquinha aí. Como é que é? Tá. Todos juntos vamos pra frente, Brasil. Na época da ditadura, a seleção brasileira foi utilizada pelo regime para vender uma coisa ufanista, exatamente o que o Bolsonaro está fazendo agora. E ele já tem o atleta oficial do regime, que é Neymar. Lá em Belo Horizonte, eu acho... Desculpa aqui que eu preciso fazer um gesto, tá, gente? Não. É vomitivo demais, né? Você se prestar a ser o atleta oficial do regime Bolsonaro, realmente, Neymar, você é um cara que, se eu fosse jogador, eu caía agora em campo em sua homenagem. Não, eu acho que não. Eu vou defender o presidente. Presidente, acho até que o senhor deveria postar alguma coisa assim na linha. Você é a razão da minha libido, porque eu sei que o senhor ama o futebol. Ele ama o futebol, ele é um palmeirense, ele acompanha o futebol. É palmeirense, mas veste a camisa do Flamengo. Não, ele ama o futebol, e então ele botava uma coisa tipo, Neymar, você é a razão da minha libido. Libido esportiva. E seria um negócio super legal, porque ele se identificaria muito para quem gosta do futebol como eu. O Neymar é um ídolo. Vomitivo. Essa cena é vomitiva. Você precisa ter estômago para ver um negócio desse. Eu não tenho. Eu tô com saudade de tudo que a gente ainda não viveu. Todos juntos vamos. Vamos lá. Moro no Palanque, a audiência do ministro Moro na Comissão de Direitos Humanos da Câmara ontem. CCJ, foram as 3 juntas. Ele diz que ele está sendo atacado porque ele atacou a corrupção, né? Que se ele deixasse a corrupção rolar. Ministro, não falte com a verdade. O senhor sempre foi criticado justamente pelo que o senhor está sendo atacado agora. A sua parcialidade. O senhor nunca enxergou Aécio Neves. O senhor nunca enxergou Fernando Henrique Cardoso e os vazamentos comprovam. O senhor só consegue enxergar o PT e a esquerda. A sua justiça não é cega, ela é caolha. Olha, ministro, em primeiro lugar, eu acho que o senhor foi muito bem ontem, nessa semana, durante a sessão, porque o senhor finalmente conseguiu encontrar um discurso que é justamente isso aqui. O senhor está sendo atacado pelas suas virtudes e não pelos seus erros. Uhum. Depois de 3 semanas, eu estou dizendo politicamente, ele conseguiu politizar o assunto e conseguir transformar não uma discussão sobre os conteúdos na Câmara, e sim sobre as pessoas que são contra o governo versus as pessoas que são a favor do governo. As pessoas são contra a Lava Jato versus as pessoas que são a favor da Lava Jato. É uma vantagem política, porque ele deslocou isso para o campo político. E apenas para sair um pouco desse assunto, eu vi com essa camiseta aqui sobre o incorruptível. Nós vamos ter a Revolução Francesa agora fazendo aniversário dia 14 de julho, e essa figura aqui, que é o Robespierre, um jurista. A gente saiu um pouco desse assunto, dessa chatice de falar de Lava Jato, falar Vamos falar de cabeças rolando? Vamos falar de um assunto que não tem nada a ver com o momento atual. Um grande jurista, um político da época da Revolução Francesa, ele cortou muitas cabeças naquela época. Uhum. É um momento cultural aqui, e acabou com a cabeça cortada. E ele presidiu o Comitê de Salvação Nacional e acabou num determinado momento, não porque tivesse qualquer problema de parcialidade, de Telegram, porque não tinha Telegram naquela época, mas ele acabou sendo não compreendido. Não compreendido. E aí acabou sendo... Igual o Moro, tão não tem nada a ver com o momento atual, isso aqui é uma coisa completamente desconectada do presente. E aí ele acabou sofrendo as agruras que... Da guilhotina. Da guilhotina. E
e isso é uma coisa da história, e a Revolução Francesa vai fazer aniversário agora, dia 14 de julho. Então vamos ver um momento auge da audiência com o Moro, em minha opinião, que foi o deputado Glauber Braga, do PSOL, fazendo o seguinte. Para fazer com que a democracia brasileira fosse atingida. É o que o senhor é, um juiz que se corrompeu e, apesar dos gritos, um juiz chamou o Moro na fuça de juiz ladrão. Ele fez uma analogia, né? Ele falou que fez uma analogia com futebol e tal, para dizer que o Moro se tornou cartola do time que ele ajudou a ganhar, né? É verdade. Se tornou cartola do time que ele ajudou a ganhar. E aí disse que ele era um juiz ladrão, um juiz de futebol ladrão, né? Provavelmente para se livrar de possíveis processos, o deputado Glauber Braga fez isso. E aí acabou a sessão. E aí o Moro saiu e as pessoas ficaram gritando, ladrão, ladrão. Olha, o ministro, o senhor fez muito bem, eu quero parabenizar o senhor, porque, de fato, veja bem, o Brasil estava entrando em campo exatamente naquele momento, lá em Belo Horizonte, e enfrentar a Argentina, que é um clássico, foi para a final até da Copa América. Imagina se essa situação de questionar a imparcialidade de um juiz de futebol tivesse sendo colocada ali, aquilo ali poderia gerar algum questionamento na Conmebol. Messi fez isso. Pois é, e aí o que o ministro muito bem fez? Ele nem admitiu essa discussão, foi embora, e o Brasil fez aquele resultado maravilhoso de 2-0 contra a Argentina. O ministro fez um grande bem ao futebol brasileiro, parabéns, ministro, não deixou sequer que a imparcialidade dos nossos juízes de futebol fosse questionada. O senhor fez muito bem, parabéns, ministro. Sabe o que eu acho engraçado? É que os bolsonaristas estão acusando o Glauber de falta de compostura. É uma piada, né? O Bolsonaro elogiou torturador em plenário, xingou o Lula e a Dilma de tudo quanto é nome, armou todo tipo de confusão, disse que a Maria do Rosário não podia ser estuprada porque é feia. E agora eles estão falando de falta de compostura. É uma piada um negócio desse. Bolsonarista falando de falta de compostura. Vocês estavam em coma, né? Quando o mito de vocês era deputado. Não, mas o presidente sempre teve muita compostura. Aquele voto dele... Faz-me rir. Aquele voto dele no impeachment... Homenagem à Ustra. É um dos clássicos da compostura que nós tivemos na nossa democracia. É verdade, eles têm toda a razão de falar sobre isso. Eu quero ver a esquerda homenageando do plenário gente que sequestrou na ditadura, gente que sequestrou os embaixadores em troca de presos políticos, né? Porque não se enfrenta a ditadura com flores, né? Eles não tinham o direito de ir lá e defender torturador. Vamos defender nossos guerrilheiros heróis que lutaram em favor da democracia. E o que eles vão dizer? Em compostura. Ai, ai. Bolsonaro o quê? Vaiado. Porque eu tô Bolsonaro vaiado. Eu tomei um susto aqui porque eu tô com problema de vista calma. aqui. Ele foi vaiado? Foi no Jogo do Brasil. Lá em Belo Horizonte? Por pessoas vestidas com camisetas da CBF, impagável. Deixa eu ver isso. Mas isso aí não revela o que aconteceu. Na verdade, é como ele não foi no estádio inteiro, a grande maioria do estádio onde ele não foi, vaiou porque ele não foi até lá. Entendeu? Ficaram com ciúme. É ciúme isso. Gente. Isso aí é o pessoal, e olha que eles foram educados, né? Porque com a presidenta Dilma, vocês lembram o que o mundo viu que os coxinhas fizeram? Não, isso daí, na verdade, é tanto amor acumulado que o pessoal que não pôde estar perto dele ficou frustrado. Foi só isso. Certo. Não foi vaia. Tá bom. Uhum. Imparcialidade. Agora nós vamos para o nosso bloco Mídia e Poder. Isso. Como em qualquer ditadura, né? Ele não gosta quando eu falo que isso é uma ditadura militar eleita, né? Não é ditadura todos os generais no poder, todos os militares mandando e desmandando, vivemos uma ditadura militar eleita. E a prova é que, como na outra ditadura, jornalistas estão sendo perseguidos, demitidos, falamos na semana passada, e agora o ministro da Justiça, né, é acusado de mandar investigar o jornalista que divulgou os vazamentos. PF quer análise de atividades financeiras de Greenwald. Igual na ditadura.
Onde é que nós vamos parar? Vai ter gente suicidada também? Esse é o grande ponto de interrogação desse episódio do Intercept, porque na medida em que o ministro acusado, primeiro, do ponto de vista político, ele foi muito bem porque ele politizou essa questão esta semana e não surgiram novas revelações. Na verdade, as revelações ainda não são revelações que tenham sido, digamos assim, dinamitadoras da posição dele. São desestabilizadoras. Mas ele conseguiu politizar e colocar essa questão como uma coisa de governo versus oposição. Foi um ganho político. Mas, de fato, isso coloca a posição dele, como chefe da Polícia Federal, não fica num conflito de interesse para, inclusive, tomar medidas que, teoricamente, a pessoa que estivesse no lugar dele, se ele tivesse afastado, talvez seja medida técnica, inclusive, investigar as movimentações financeiras dos jornalistas. Eu não questiono até tecnicamente, eu não sou investigador, o que deve ser feito e o que não deve ser feito, mas politicamente... Mas por que eles não investigam a origem dos vazamentos? Não, também as origens... Por que eles têm que ir para a parte financeira? Porque isso aí é intimidação. Mas pode ser intimidação, pode não ser intimidação, tem cara de intimidação, vários órgãos a ONU, a OEA, todos falaram sobre isso. Não tenha dúvida. Porém, o fato é, sendo ou não intimidação, sendo ou não técnica de investigação, seja o que for, o fato de ser presidido, o órgão comandado pela pessoa que é acusada, gera um conflito de interesse. Um conflito de interesse. Claro. Isso é um lado ruim dessa situação que ele está vivendo, que tira um pouco da credibilidade absoluta que é preciso ter numa hora dessa. Tem um ponto, Mário. Essas pessoas, nos últimos anos, acusaram a esquerda de querer censurar, né? Eles são a favor da liberdade de expressão até para fazer piada racista, homofóbica, e eles não são a favor da liberdade de expressão para denunciar a parcialidade de um juiz que hoje é ministro da Justiça do governo que ele ajudou a chegar lá? Vamos só para acrescentar, lembrar que a nomeação do presidente Lula naquele episódio do vazamento ilegal, considerado pelo ministro Teori Zavascki, era justamente sob o argumento que depois o Supremo convalidou, de que ele poderia utilizar a função para se proteger das punições que ele poderia sofrer, justamente do conflito de interesse. Então, isso não, quando se questiona isso, em relação ao ministro Moro, não é um questionamento que se faz contra ele, contra a pessoa dele. Esse é um questionamento feito pela doutrina jurídica e que já foi adotado, inclusive, pelo Supremo no episódio do próprio vazamento das fitas, e que depois o Supremo julgou que o ex-presidente Lula não poderia assumir aquele cargo porque ele usaria aquele cargo para se proteger politicamente. Havia um conflito de interesse naquela nomeação. E ele, inclusive, pediu desculpas na época ao Supremo pelos vazamentos ilegais que ele fez. Pois é. Agora, de outro lado, e aí é o ponto que nós devemos também aqui questionar, o jornalista Glenn Greenwald, que vem fazendo um trabalho jornalístico que, a meu ver, é um trabalho jornalístico, e exatamente por ser jornalístico e ter o mesmo dever que um magistrado tem que ter na revelação dos fatos de ser imparcial, ele deve ser imparcial, deve relatar a verdade. E ele acabou fazendo uma retuitagem do marido dele. Onde está escrito uma tag Moro corrupto. Moro corrupto. Eu pergunto, todas as empresas jornalísticas têm políticas de como os seus profissionários devem se manifestar nas redes sociais. Isso. Eu pergunto se esse tipo de manifestação de um jornalista que está investigando a parcialidade ou imparcialidade de um ministro, ele, quando demonstra a parcialidade dele, se isso não ajuda aqueles que querem ver e desqualificar os fatos que ele possa estar revelando, se isso não ajuda, se a imparcialidade dele neste momento não é colocado em questão. A questão é que nós dois discordamos nesse ponto. Eu acho que o jornalista, ao contrário do juiz, ele não tem obrigação alguma de ser imparcial. O jornalista tem a obrigação de ser honesto, certo? E desde o princípio, o Glenn Greenwald
e o Intercept têm assumido a sua postura progressista, de jornalismo progressista, ou seja, é um jornalismo que tem um lado contra o conservadorismo. Pois é, mas eu acho que, sinceramente, jornalismo pode ter lados no sentido de opinião política, mas ele não pode ter lado do ponto de vista de revelação factual. Isso sempre foi uma falácia da velha mídia. Por exemplo, a Folha sempre se disse plural por contratar como colunista o Boulos e o Kim Kataguiri. Não, você Isso não é Isso não é pluralidade. Pluralidade é a gente ter vários órgãos de imprensa com posicionamentos ideológicos distintos. Como nos Estados Unidos. Nós temos desde a imprensa de esquerda nos Estados Unidos até a imprensa de extrema-direita. Não, mas desculpa, é só para a gente não se estender demais. Existe o jornalismo de opinião, as páginas de opinião, as páginas editoriais, e existem as revelações factuais, os fatos. Os fatos, eles não são de direita, de esquerda, de centro-direita ou de centro-esquerda. Exato. Ou eles são verdadeiros ou eles são falsos. Exatamente. Pois é, se você tem a pretensão de revelar um fato verdadeiro e que você vai ser questionado justamente porque há muitos setores da sociedade que vão dizer que você está fazendo isso porque você tem uma vinculação ideológica, eu sinceramente acho que contribuiria muito para esse momento extremamente... Ter uma postura mais sóbria. Ter uma postura mais neutra. Mas isso é a opinião. É a minha opinião. Sim, mas a opinião do Glenn... Não, ele tem direito de ter a opinião dele, mas dele. Eu sinceramente acho que isso ajuda. Se ele, nas matérias do Intercept, fosse desonesto, se ele fosse, nas matérias sobre o Moro, criando mentiras, isso sim é errado. Agora, o fato dele ter opinião sobre o Moro, não vejo conflito nenhum. Pois eu acho, Glenn, quando você faz isso aí, você ajuda a prejudicar o trabalho jornalístico que você possa estar fazendo. Sinceramente acho, porque eu acho que a imparcialidade nesse momento seria mais recomendável. Mas você faz o que você bem entende e a democracia é isso aí. É um defensor da liberdade de expressão. Vamos para o quiz? Vamos. Vamos aqui começar pelo primeiro item da pauta do nosso Reaça ou Comuna de hoje. O nosso general Heleno discursando em cima de um trio elétrico no Congresso, em frente ao Congresso. Isso daí é reaça ou comuna? General Heleno, reaça, né? Vou dizer o quê? Qualquer coisa que o general Heleno fizer é reaça. Quando ele fala a favor do nióbio, ele reaça, porque ele está de olho nas reservas indígenas, né? Aliás, a grande coisa que move o general Heleno é o olho que ele tem grande nas reservas indígenas, desde que ele ficou contra a demarcação da Raposa do Sol, Serra do Sol. Gente, é super comum, esse país está tão democrático que antigamente só subia em carro de som, sindicalista, operário, pessoas assim mais simples. Hoje, general de 4 estrelas aposentado está subindo para comandar palanques e tal. Veja que beleza que nós estamos fazendo. Antigamente, os generais ficavam só nos quartéis. E dos de pijama, que saudade dos generais de pijama. Agora nós temos generais que são líderes de massa. Isso é super comum, né, rapaz? Isso é uma coisa maravilhosa. Tá bom. Agora vamos aqui para dar troféu para o Moro. O deputado Boca Aberta. Gente, eu nunca vi um deputado que simboliza tanto um governo quanto esse. É a República do Boca Aberta, né? O deputado Boca Aberta homenageou o Moro com a Champions League. Que é alguma coisa mais reaça do que um deputado que nem nome tem, chamado Boca Aberta, que chega lá na tribuna para atacar as pessoas como ele atacou a deputada Glaze? Eu não consigo imaginar nada mais reaça do que isso. Pois eu acho isso aí uma coisa tão comum, né? Porque lá, por exemplo, na Coreia, você acha que as pessoas chegam na Coreia... Sacou a carta da Coreia do Norte. A Coreia do Norte. Você acha que as pessoas chegam na frente do Kim e criticam o Kim ou dão um troféu pro Kim? Dão um troféu. O Kim, isso é maravilhoso, isso é sensacional, isso é incrível. Coreia do Norte não é comunista, tá, gente? Super capitalista a Coreia do Norte, viu, gente? Não, eles têm um regime próprio, tem até um nome lá, não esqueci agora. Gente, quando vocês forem na Coreia, traz lá um celular pra mim, por favor, beleza? Vamos lá. O acordo da União Europeia com o Mercosul. Isso é
comuna ou reaça? Super comuna. Vai obrigar aqueles caras que diziam que iam destruir todo o nosso meio ambiente a proteger o meio ambiente. Porque se eles não fizerem isso, não vai rolar acordo nenhum. Isso, na verdade, o acordo Mercosul é uma condição que a União Europeia está fazendo ao Brasil. Ou vocês defendem a natureza, ou vocês vão virar nada no mundo. Eu acho super reaça, porque eu continuo achando, tendo a mesma opinião do meu presidente Bolsonaro e do meu... Ernestinho, ele é apaixonado pelo ministro das Relações Exteriores. Meu chanceler Ernesto. Chanceler, o senhor é meu gênero. Eu pedi pro senhor me ligar semana passada, o senhor nem aí, hein? Me liga. Ó, bom, é super reaça esse troço. Eles eram valentões, disseram que iam sair do acordo do clima, disseram que não estavam nem aí pro desmatamento, agora já estão arregando. Então o acordo é super comum. Reaça, eles vão voltar. Eu acredito em você, Ernesto. Eu acredito. Agora vamos lá para o Delações do Palocci. 500 milhões do BNDES. Isso é reaça ou comuna? Completamente reaça. A jogada é muito clara. O ministro Palocci, o ex-ministro Palocci, virou uma carta na manga, né? Então agora, nesse momento, eles estão não só tentando diminuir o estrago feito pelos vazamentos na Lava Jato, com uma nova delação do Palocci, como ressuscitar a farsa, a falácia da caixa preta do BNDES. Foi por isso que o Levi foi demitido e foi por isso que eles botaram um pleiba da Barra da Tijuca na presidência do BNDES, para ressuscitar esse tema da caixa preta do BNDES. Bom, lá venho eu com a velha União Soviética. Ai, meu Deus, não tô acreditando. Você vai tirar essa carta. Mário, você já foi mais criativo. Mais criativo, mas lá é que toda hora, quando o Stalin não tinha o que fazer, tinha o cara lá que confessava tudo. Stalin, eu era nascida? Tudo. Não. Você era nascido? Não. Não, mas ele confessava tudo. Você tinha um cara lá que confessava tudo. Ele confessava até o que não tinha visto. Então, isso é uma coisa típica comuna, super comuna, super comuna. É típico do cara de extrema direita, quando ele não tem argumento, apelar para Coreia do Norte. Ele já soltou todas essas cartas hoje. Coreia do Norte, União Soviética. Meu querido, isso não existe mais. Não existe a Coreia do Norte? Não. O Trump foi lá beijar a mão dele. A Soviética acabou, meu amigo. A União Soviética tá lá, o Putin é a mesma Chega, coisa, né, não quiser. gente? Ó, beijão, até a próxima semana. Parabéns, ficou linda de tucana. Comuna. Sabe por que eu gosto mais desse programa? É que não tem vazamento igual esse negócio de Lava Jato. Me conta aí, como é que é essa porra desse negócio da roupa aí? Então, a Yara que pensou nessa história de eu vir com roupas de estilistas de Brasília, esse vestido aqui é da Drill e essas joias são da Janaína Queiroz. Fernandes. Fernandes. Pode falar que não vaza não. Queiroz. É isso. Mas não vaza não. Janaína Tem risco. Fernandes. Olha que coisa linda, não é? De cobre. Tudo emprestado, tá, Mário? prata. Porque eu sou como boa comuna pobre e não tenho dinheiro pra pagar nada. É tudo emprestado. Mas pode falar tudo aí. Esse vestido é zero eixo, ou seja, ele foi cortado e não teve desperdício nenhum na peça. Mas fica tranquilo. Drill. Fica tranquilo que aqui é igual o Telegram. Ninguém vai ver. Ninguém vai ver. Tá? Beijo. Beijo. Tchau.